Mestres é um quadro que temos no Uberlândia de Ontem e Sempre, que conta um pouco da trajetória de professores que ultrapassaram as barreiras da sala de aula. E hoje vamos conhecer a Dulce. Sou formada em artes plásticas, mas com uma especialização em arte e educação, né? E atualmente tenho estudado muito sobre a infância e sobre também as histórias. E essas histórias, elas vêm junto comigo desde o meu nascimento, né? Nasci numa fazenda, morei nessa fazenda por 12 anos e ali as histórias estavam à flor da pele, né? No céu, na terra, pelos meus pais, pelos meus irmãos. E por morar numa roça, assim, todas as histórias chegam, né? E a gente começa a construir muitas coisas no dia a dia. A gente procura trabalhar sempre com eles a contação de história, porque a gente acha que a criança desenvolve muito a partir da contação de história. Por quê? Porque ela internaliza nela aquele faz de conta, né? Que a gente tenta incutir naquelas crianças para elas sentirem melhor. E através da contação de história, elas trazem para a vida dela, né, a realidade de mundo, né, que esse mundo, né, é fantasioso e automaticamente a realidade. Eu utilizo dessas histórias para me fortalecer, em primeiro lugar, né, porque quando a gente está contando uma história, a gente está reforçando dentro da gente a nossa história pessoal. Quanto mais a gente repetir a história, melhor é. Então, os componentes das histórias são feitos por mim, né? Eu construo muita coisa, utilizo um personagem em várias histórias, né? Não tem necessidade, assim, desse personagem ser só dessa história, ou essa varinha ser só dessa história. Porque essa varinha, ela é uma varinha mágica, ela pode ser, né, um pássaro, ela pode ser uma árvore, ela pode ser várias coisas, né? Então uma varinha mágica aqui, ela pode se transformar no que eu quiser. E conforme a intenção que eu coloco nesse elemento, ele vai chegar ali naquela criança ou no adulto da maneira que eu colocar. Eu construo muitos elementos, né? Construo uma varinha, construo um vento, mas conto também com a parceria de alguns colegas artistas, né, para trazer os personagens. Os personagens eu procuro trazer também sem a boca, né, para que a criança possa trazer essa emoção ali quando ela olha o personagem. Mas eu procuro fazer muito essa história de mesa, a gente chama de teatro de mesa, né? Então a gente vai construindo ali o cenário e a partir desse cenário a gente vai contando essa história. Então a criança, ao mesmo tempo que ela tem, a criança, o adolescente, ou o adulto, ou o idoso, que a gente também conta história muito para o idoso. Então quando a gente vai contando a história, ela com o olhar, ela vai percorrendo também aquele cenário. E ao percorrer aquele cenário, ela também vai colocando dentro dela as suas emoções pessoais, as suas alegrias, ou então o seu desprezo também. Não tem importância. No mundo que a gente vive assim tão conturbado, né, trazer a criança para dentro de si, nesse mundo de fantasia, é fantástico. Uma história que eu não esqueço e nunca irei esquecer é uma história que meu pai me contava quando eu tinha 5 anos de idade. A gente morava na roça e como não tinha energia nessa roça, de noite a gente deitava na grama, né? E ele ficava inventando para a gente as histórias a partir das estrelas, né? Então a gente deitava, nós somos 6, né, filhos. Então deitávamos nós 6, mamãe e papai. Então os elementos do céu, através das estrelas, por meio das estrelas, eles estão aqui até hoje, né? Então assim, essas estrelas, elas me acompanharam a vida inteira. Tanto é assim que pode ser até engraçado, mas
A minha assinatura tem uma estrela, né? Assim, é tranquilo isso, porque as estrelas foram tão fortes e são fortes até hoje na minha vida, que hoje eu me vejo às vezes também deitando no quintal da minha casa, depois de quase 60 anos, e olhando essas estrelas e vendo assim, e me reportando a essa infância, aos meus 5 anos. Eu acho que nas histórias é a gente estabelecer este vínculo, né? Em primeiro lugar comigo, porque se eu conto uma história, essa história tem que estar dentro de mim primeiro, né? Eu não posso pensar assim, eu vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Se eu não ler várias vezes essa história do Chapeuzinho Vermelho, se eu não ler várias vezes, se eu não internalizar dentro de mim essa história, o que é? Qual que é o papel do caçador? O que é a vovozinha nessa história? O que é o lobo mau nessa história? O que é o próprio Chapeuzinho? O que é o caminho da floresta desse Chapeuzinho até chegar na casa da vovó? Então eu vou internalizando esse percurso dessa história, porque na hora que eu conto, isso fica leve, isso fica fluido, né? Isso fica tranquilo. Então eu vejo na contação de histórias, eu vejo esse exercício diário, um exercício diário de restabelecer e de reavivar a minha criança interna e de trazer para o público que eu estou contando a história também esse encantamento.